A troca de presentes é apenas uma forma de demonstrar carinho e praticar o bem. Muitas pessoas adoram presentear, né? E para isso, não precisa ser algo caro, basta a intenção, o amor envolvido e a lembrança. Um abraço, um mimo ou até mesmo um cartão de Natal. Então, nessa aula bônus do especial de Natal Luz Patchwork, nós vamos fazer este cartão artesanal criativo em formato de coração. Isso mesmo, além de servir de enfeite para sua árvore de Natal, eles são perfeitos para presentear uma pessoa que foi muito querida para você. Seja um amigo querido que te ajudou a segurar aquela onda, aquele vizinho especial que quebrou vários galhos, seus professores queridos. Eles são bem simples de preparar, mas tem o brilho e a magia do Natal. Bora comigo fazer? E para a gente fazer este cartão artesanal em formato de coração, nós vamos precisar de pouquíssimo material. Aqui na mesa eu tenho vários retalhos que foram emendados para a gente fazer aquela saia da árvore de Natal do segundo episódio, vocês lembram disso? E vai ser esse resto que eu vou utilizar para eu fazer os meus cartões de Natal. Aqui eu tenho o molde que vocês a essa altura já devem ter baixado e preparado para a aula de hoje. E esse molde nós vamos posicionar da maneira que a gente quiser aqui em cima desses retalhos já emendados, porque a graça está exatamente em torná-los diferentes um do outro. Então eu vou pôr aqui e vou riscar, aí daí a pouco eu vou fazer o outro e vou posicionar aqui. O mesmo eu vou fazer com esses tecidos daqui de baixo e assim eles vão ficar diferentes, porém sempre com motivos natalinos. E aí eu vou precisar também para fazer as costas do cartão. A gente tem esse bolsinho e para ele eu vou precisar de um retalho na medida 12 por 12. Vamos precisar de um outro retalhinho na medida 12 por 15 e o mesmo de uma manta. A manta pode ser qualquer uma que você tiver em casa, ou R1 ou R2, justamente para a gente poder aproveitar os pedacinhos que a gente tem. Isso é para fazer o bolsinho e as costas do coração. Aí, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos riscar exatamente o molde que a gente disponibilizou para vocês. Vou riscar, eu vou riscar com o tecido o direito para cima, porque eu quero ver aonde eu estou posicionando, para não correr o risco de eu posicionar o molde de forma torta. Então, eu vou posicioná-lo aqui, vou pegar um lápis ou uma caneta e vou riscar. Coração riscado, nós vamos agora recortar. Para ficar mais fácil, eu vou recortar separando ele desse tecido grande aqui, que vai me facilitar. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso recortar deixando uma margenzinha de costura pequena, de mais ou menos meio centímetro. Não precisa ficar medindo exatamente. Você vai simplesmente cortar esse excesso de tecido, deixando o coração no formato do molde. Feito isso, nós vamos pegar, eu vou escolher aqui, já deixei alguns separados, vou pegar este verde, porque aqui eu ainda não tenho verde. Então aqui eu tenho um pedaço de tecido de aproximadamente 12 por 12. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar na diagonal. Isso aqui vai ser o meu bolsinho. E aí eu vou para a máquina e vou fazer uma costura aqui apenas para enfeitar. E este bolsinho eu vou colocar aqui na frente
na frente do coração. Aí vocês vão falar assim, tá errado. Não, Roberto, não é nas costas, não, não, é na frente mesmo, por enquanto. Então agora nós vamos para a máquina para fazer exatamente o que eu falei. Bom, então já fiz a costura na dobra do bolso, apenas como enfeite, e como eu disse, nós vamos posicionar na frente do coração. Ao posicionar, a gente precisa certificar de que o bolso não está torto, e para isso eu vou colocar um alfinetinho para a gente ir novamente para a máquina. Qual que é a altura do bolso? A altura do bolso você vai escolher. Cuidado só para não chegar muito na quininha do coração. Fora isso, você vai escolher a altura do bolso que você quer. E aí nós vamos para a máquina e o que nós vamos fazer? Pelo lado avesso, nós vamos costurar prendendo o bolso. E essa costura vai ser em cima do risco que eu fiz a partir do molde. Então é isso que nós vamos fazer agora. Bom, então aqui eu já coloquei, já fixei o bolso no coração e agora eu vou só cortar esse excesso do bolso, só para não confundir a gente depois. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho a frente do coração, que corresponde a essa frente aqui. Eu tenho um bolsinho que a princípio está no lugar errado, depois é que ele vai para o lugar certo dele. Isso é só para efeito de um bom acabamento. Agora, o que eu preciso? Eu preciso das costas, que eu já juntei com o meu pedaço de manta, e vou simplesmente pegar a frente do meu cartão e vou colocar de cabeça para baixo aqui nas costas. Por que eu não peguei e já não cortei aqui no formato do coração com o molde que a gente tem? Porque fica muito mais fácil a gente costurar dessa forma, com todo esse excesso em volta e cortar depois, do que eu já ter isso aqui cortado nessa forma e eu ter que ficar encaixando aqui. Então, a gente corta um pedaço inteiro que caiba o coração, que sobre excesso ao redor e depois a gente corta. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. Agora sim, agora a gente precisa ter cuidado com a costura, porque a gente vai costurar exatamente no risco feito com o molde. E nós precisamos deixar uma abertura para a gente desvirar. Essa abertura eu não aconselho deixar nessa parte arredondada do coração. Por quê? Porque a gente precisa deixar na parte reta. Primeiro, que é mais fácil fazer o acabamento depois. E segundo, que vocês vão entender por que meu bolso está do lado ao contrário. E daqui a pouco ele vai para o lado certo. Então vamos fazer essa costura aqui, já deixando a abertura. Já costurei toda a volta do coração. Agora nós vamos cortar excessos. Esse excesso a gente precisa cortar de forma que ele fique o mínimo possível para que não faça volume. Quem tiver tesourinha de picotar e preferir usar, fica à vontade. Então, cortei o excesso. Essa pontinha aqui nós vamos tirá-la também. Aqui dá para eu cortar mais um pouquinho. Aqui, nesse biquinho, é preciso que a gente faça pelo menos uns 3 piques com a pontinha da tesoura, com muito cuidado para não cortar a costura feita. Prontinho.
Agora nós vamos desvirar pela abertura que nós deixamos na parte mais reta. E além de ser a parte reta, o que nós temos aqui? O local onde o bolso vai estar. Então vamos lá, eu vou desvirar com bastante cuidado. Vou usar um objeto com uma pontinha para eu acertar as costuras. Cuidado para não rasgar e não furar. A princípio, eu desvirei apenas as costas do coração. O bolso permanece na frente. Bom, aqui está a abertura que a gente deixou para desvirar. Neste momento, a gente pode fazer uns pontos invisíveis à mão. E aí, o que é importante? O que foi importante eu colocar o bolso na frente e costurá-lo antes de costurar as costas? Por quê? Se eu não tenho muita paciência de fazer ponto invisível, ou se eu não sei fazer muito bem, ou se o ponto não fica para lá muito invisível, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bolsinho, que já está preso na parte de cima do coração, e vou virá-lo para trás. E ele vai esconder a abertura que a gente precisou deixar para desvirar o coração. E agora eu vou terminar de ajeitar as costuras e o meu coração estará prontinho com o bolsinho em seu devido lugar. A dica aqui é: você escreve um cartãozinho com palavras bem sinceras, coloca dentro do bolsinho e aí você vai pendurar na sua árvore. Vai pendurar todos os corações em toda a árvore e aí ela vai ficar lotada de corações, vai ficar lindíssima, super diferente. E depois, quando a festa for acabando e aquelas pessoas especiais que tiveram presentes na sua festa, o que elas vão ganhar? Elas vão receber este cartão em formato de coração com uma mensagem feita por você especialmente para aquela pessoa. E aí, corações prontos? Eu amarrei uma fitinha porque eu quero pendurar na minha árvore, mas se você preferir, você pode deixar em cima da mesa e você mesmo vai distribuindo depois. E aí, vamos presentear? Afinal, esses corações são uma forma de demonstrar carinho e amor e emocionar aquela pessoa que foi tão importante e especial para você. E a você, o meu muito obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada por me apoiar, por me escutar e por me dedicar o seu tempo. Eu desejo que você possa viver esta época tão feliz junto das pessoas que mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas sem nunca esquecer que o mais importante são os sorrisos, os abraços e o respeito entre as pessoas. Um grande beijo de luz e um Feliz Natal!